A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa de produção de dopamina. A dopamina ajuda a realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nosso cérebro. Na falta dela, particularmente numa pequena região encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando sinais e sintomas característicos. A doença de Parkinson é difícil de diagnosticar porque não existem testes específicos para a doença. Os sintomas de doença de Parkinson variam de pessoa para pessoa e várias outras doenças apresentam sintomas semelhantes. O diagnóstico do DP é baseado em critérios clínicos, em uma história cuidadosa e exames físicos minuciosos. Não há testes laboratoriais, marcadores biológicos ou estudos de imagem que equivoquem e confirmem o diagnóstico. Porém, algumas peculiaridades que são importantes para o diagnóstico, como tremor, rigidez, anomalia de postura, lentidão dos movimentos, perdas de reflexo e congelamento. O diagnóstico da doença de Parkinson se inicia com avaliação neurológica feita em consultório, quando se destaca pelo menos de 3 de 4 sinais da doença. Alguns sintomas e sinais que auxiliam o diagnóstico da doença de Parkinson: postura axial alterada, dificuldade de se virar da cama, face em máscara fixado, fala distânica, hesitante ou com perda de atenção articulatória, redução de piscamento, blasfopasmo, disfagia, distúrbio do sono, distúrbios sexuais e dermatite seborreica. Evolução da doença de Parkinson. Tremor, rigidez muscular, falta de equilíbrio e apatia facial, todos estes são sintomas da doença de Parkinson, típicos e facilmente reconhecidos. Ainda assim, o Parkinson segue alguns padrões de progressões distintos, o que permite a avaliação em que ponto a doença está numa determinada pessoa. Nesse sentido, é de extrema importância conhecer os estágios da doença de Parkinson, porque permite ajudar pacientes e familiares a acompanhar e conhecer melhor cada processo da doença. No estágio 1, geralmente os sintomas não interferem nas atividades do cotidiano. Os tremores e as dificuldades motoras atingem apenas um lado do corpo. Dessa forma, passa quase que despercebidos para os outros. As pessoas mais próximas do cotidiano, porém, já percebem que existe algo diferente na postura, ao caminhar e em algumas expressões faciais. No segundo estágio, os tremores, a rigidez muscular e as dificuldades motoras atingem já os dois lados do corpo. O paciente já anda mais devagar e com passos curtos. A fala já não é tão clara e o tom de voz diminui. Ainda é possível ter independência e ter autonomia para realizar algumas tarefas sozinha, mas demanda muito mais tempo para serem finalizadas. A evolução do primeiro estágio para o segundo pode demorar de mês ou anos. Não há como prever. No terceiro estágio, os sintomas já ficam mais evidentes e a doença mais comprometedora. Os movimentos são cada vez mais lentos, falta equilíbrio para ficar em pé e andar, e as quedas ocorrem com mais frequência. Comer, se vestir sem a ajuda de outra pessoa é um grande desafio. Terapias complementares, como a ocupacional, ajudam bastante a manter a autonomia do paciente. Já no quarto estágio, nesse ponto, os sintomas se agravam bastante e se tornam incapacitantes. Muitos pacientes já precisam de ajuda para andar e realizar pequenas tarefas. É do estágio 3 para o quarto que a maioria dos pacientes perdem a autonomia. Nesse caso, a presença de um cuidador já é essencial, principalmente para o paciente que mora sozinho. No estágio 5, a doença de Parkinson é o mais avançado, no qual a rigidez das pernas impede o paciente de andar. Muitos passam a usar cadeira de rodas ou ficam a maior parte do tempo na cama. Nesse estágio, apresentam delírios e alucinações, e os efeitos colaterais provocados pelas medicações superam seus benefícios. Avaliando a evolução da doença
Do ponto neurológico, no estágio 1, já há o comprometimento do núcleo dorsal do nervo vago. No estágio 2, já há a invasão do locus cerúleus, que é uma membrana de massa cinzenta no cérebro humano, formado por um aglomerado de neurônios. No estágio 3, já tem o comprometimento da substância negra. No estágio 4, já temos também o comprometimento do córtex temporal, a parte do hipocampo e frontal. E no estágio 5 e 6, já temos a destruição de melaneurônios, todo o córtex e áreas sensoriais. Comprometimento à vida. A incapacidade funcional pode ser considerada como a presença de uma dificuldade no desempenho de algumas atividades cotidianas, ou até mesmo a impossibilidade do indivíduo parar de desempenhar as atividades totalmente. As incapacidades limitam as suas atividades e participação social, comprometendo a qualidade de vida. As alterações motoras são os principais sinais e sintomas da doença de Parkinson e que, somados ao sedentarismo e isolamento social, interferem na mobilidade dos indivíduos com a doença. Entretanto, esses sintomas motores não são os únicos determinantes da qualidade de vida do parkinsonianos. Outros sintomas como desconforto emocional, cognição e até mesmo a comunicação pode se acentuar com a evolução da doença, pois surgem novas alterações que certamente levam ao comprometimento de outras dimensões da qualidade de vida. Ultrassonografia transcraniana é um exame de ultrassom aplicado através do crânio sem necessidade de contraste, que mostra mudança de cor e ecogenicidade de uma parte do cérebro chamada substância negra, a região do cérebro que mais produz dopamina. Cintilografia cerebral aponta a quantidade de dopamina no estriado da região do cérebro que recebe a dopamina que é fabricada na substância negra. Ressonância magnética do exocéfalo. Por muitos anos apenas auxiliava em detectar sinais de outras doenças, que não a própria doença de Parkinson, ou seja, era utilizado para escolher outros diagnósticos com o desenvolvimento de novas técnicas e sequências de ressonâncias. Atualmente podem ser evidenciadas alterações na substância negra, descritas como perda do sinal de cauda de andorinha. Outra alteração evidenciada em pacientes de Parkinson é redução do sinal de neuromelanina na região do mesencéfalo. Ressonância de alta resolução. Consegue identificar a presença de microssomos, que são pequenos aglomerados de dopaminesia na substância negra saudável, chamados de cauda de andorinhas. Esses pacientes que são normais, está presente essa cauda, onde significa que esse cromossomo dopaminérgico está preservado sendo normal. Por sua alta sensibilidade ao longo do tempo, se observar o paciente que tem a perda dessa cauda de andorinha, com logo um tempo que esse paciente era normal, ele evoluiu para a doença de Parkinson, sendo que perdeu essa questão que era o microssomo, isso é uma questão de uma ressonância de alta resolução. Tomografia por emissão de foto único, capaz de sequer com sensibilidade próxima a 100% dos pacientes Parkinson daqueles controles saudáveis, ou outras pessoas com tremores essenciais. Entretanto, sua aplicação na diferenciação de outros parkinsonismos, como AMS, parkinsonismo vascular infeccioso, ainda não é possível ser feito com esse exame. Observando na imagem, o paciente saudável contém o depósito de dopamina bem acentuada bilateralmente. Os pacientes com doença de Parkinson têm perdas desses depósitos de dopamina, iniciando unilateral. No caso dos avançados, vai evoluindo para bilateral. Existe uma série de terapias complementares fundamentais para o controle e avanço da doença, garantindo independência do paciente. A fisioterapia, por exemplo, auxilia a conservação de força e flexibilidade dos músculos, melhorando a mobilidade e aliviando eventuais dores do corpo. A terapia ocupacional também é uma ótima ferramenta para o paciente realizar atividades rotineiras com mais tranquilidade, segurança e autonomia. Assim como na fonoaudiologia, que trabalha a força da voz para que o paciente mantenha o volume e clareza na fala, podemos assim continuar mantendo seus laços sociais e afetivos. O procedimento de implante de eletrodos cerebrais atualmente é considerado um tratamento seguro e efetivo. É indicado para pacientes que já responderam muito bem à medicação e com o tempo não conseguem mais os mesmos efeitos. Nesse caso, a cirurgia consegue retroceder alguns anos nos sintomas e na resposta à medicação. Consequentemente, ganhamos a qualidade de vida e maior funcionalidade.
De maneira geral, as intervenções cirúrgicas para o mal de Parkinson, chamadas de neuromoduladoras, modulam a atividade cerebral, isso é, equilibram os impulsos nervosos. A técnica mais avançada consiste em realização de cirurgia com equipamentos robóticos e não invasivos, como Gamma Knife e Cyber Knife. Os robôs emitem feixes sublimelétricos de radiação para determinar regiões do cérebro do paciente. O uso desses aparelhos da última geração existe na rede do Dr. São Luís e promove alto grau de segurança e precisão. A ideia não é interromper o tratamento medicamento. Isso é, nem é considerado mais um objetivo da cirurgia. Em geral, as medicações e doses são reduzidas drasticamente, muitas vezes pela metade depois da cirurgia, e permanecem em doses bem menores durante anos. O tratamento da doença de Parkinson foca em controlar os sintomas da doença, já que não é possível impedir a progressão rigorosa da DP. Tratamento medicamentoso. O tratamento da doença de Parkinson foca em controlar os sintomas da doença, já que não é possível impedir a progressão rigorosa da doença. A levodopa é o fármaco mais eficiente para o tratamento da doença de Parkinson, mas existem outras drogas, como o amantadino, que é uma droga dopaminérgica que age aumentando a liberação de dopaminas nos locais onde tem armazenamento. A selegina é quem temporiza a entrada de levodopa. A levodopa pode ser usada em todos os estágios da doença. Ela é muito eficiente para controlar os sintomas como rigidez e lentidão dos movimentos. A dosagem e a combinação da substância com outras medicações para otimizar o seu efeito deve ser sempre discutido com o médico neurologista. A levodopa da liberação prolongada é lentamente absorvida pelo organismo. Essa formulação é ideal para ser consumida antes de dormir e assim ter os seus efeitos mais duradouros. Dessa forma, os sintomas não surgem antes da próxima dose. A selegina é um inibidor irreversível da monoamina oxidase B, responsável pela degradação de dopamina. Tem os efeitos antidepressivos e antiparkinsonianos. A biperidina é um agente antimuscarítico, são inibidores de neurotransmissores como a catecolaminas, que ajuda na melhora de alguns sintomas presentes na doença de Parkinson, como a rigidez e o tremor. A antacopana e o talcopana estende-se o desempenho da levodopa, sendo que o levodopa e piperidina são entregues gratuitamente pelo SUS. Prognóstico. A doença de Parkinson não é uma doença fatal, contudo, é uma desordem degenerativa que progride geralmente até que seus pacientes estejam desabilitados completamente. Os sintomas motores, se não forem tratados, avançam agressivamente nos estágios iniciais da doença e depois mais lentamente. Sem o tratamento, o indivíduo deverá perder a deambulação independente após uma média de 8 anos e estar acamado após 10 anos. Em pessoas que tomam a levodopa, o tempo de progressão dos sintomas para uma fase de alta dependência de cuidadores pode ser mais de 15 anos. No entanto, é difícil prever para onde o curso da doença vai levar uma determinada indivíduo. A idade é o melhor preditar de progressão da doença. Concluindo a apresentação desse vídeo, entendemos que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente depois da doença de Alzheimer. Por ser uma doença de diagnóstico até o presente momento de caráter clínico, se faz necessário o amplo conhecimento de seus sinais e sintomas, precoces e tardios, bem como ter a capacidade de fazer diagnósticos diferenciais. Na maior parte dos casos, a doença surge em idade avançada e o diagnóstico para esses casos é essencialmente clínico. A valorização da anamnese e a observação dos sinais clínicos são os essenciais para um correto diagnóstico. A rápida identificação dessas manifestações é fundamental para uma intervenção terapêutica precoce que garanta a qualidade de vida do paciente.